Gente, só lembrando, qualquer dúvida dos horários, só olhar lá no painel lá fora, né? Nós temos todos os nossos horários, as datas das palestras, os temas. Então, só olhar lá fora, né? E, gente, a gente agradece mais uma vez. Essa semana nós entregamos mais uma vez as cestas às famílias, as 43, 45 famílias. Então a gente agradece a todos que colaboraram e a gente já vai pedindo para o mês seguinte. Como sempre, pedimos bastante, né? O leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Tá bom, gente? Quem puder colaborar aí, a gente agradece bastante. E aqui tem convite para vocês visitarem a nossa livraria. Quem quiser dar um presentinho de Natal, aproveitar da Livro Espírita. A gente tá, hoje a Sandra tá até ali fora. Se alguém quiser comprar algum livrinho, tá bom? Gente, acho que é o mais importante é isso. Então, vamos nos preparar para iniciarmos então, para que a gente possa aproveitar bem dessa noite, da palestra, de todas as benéficos que a gente pode receber, né, nessa casa, é importante que a gente esteja sintonizado com a espiritualidade maior, sintonizado com o amor do Pai e do nosso Mestre Jesus. Então, assim, a gente vai tranquilizando a nossa mente e procurando estar totalmente aqui presente, de corpo e alma, como nós dizemos, né? Sentindo toda essa paz, todo esse envolvimento de amor que os amigos aqui nos recebem, a cada um de nós com um abraço carinhoso, no momento que nós entramos na casa, nesta sala, a gente já vai sentindo essas energias de paz, de amor, que eles emitem a nós. E a gente, em primeiro lugar, agradece ao Pai pela nossa vida e por estarmos aqui hoje, mais uma vez, podendo aprender um pouco mais, tendo mais subsídios, para que nós possamos estar constantemente reavaliando as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E através dessa reavaliação que nós podemos nos conhecer e podemos fazer novas escolhas, diferentes daquelas que às vezes a gente vem tentando e muitas vezes não estão dando certo. Então, através do conhecimento e de todo esse fortalecimento que nós recebemos na casa, é que nós podemos escolher novos caminhos. Então, nós te agradecemos, Pai, por tudo isso, por cada momento, por cada bênção que recebemos no nosso dia a dia. Te pedimos que a nossa mente, nosso coração sejam iluminados nessa noite e que, ao sair daqui, nós possamos nos sentir renovados, fortalecidos, com muita coragem e muita vontade de seguir em frente. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nosso companheiro Caetano, que fará a palestra por nós. Isso. O tema de hoje é a vida é consequência de escolhas. Não é? Não é. Não? Tá falando aqui? Muito bem. Esse aqui de dezembro, ó. Ah, que legal. Melhorou, então. Natal de Jesus. Melhorou, tá vendo? Melhorou. Negócio de vida e consequência é meio pesado, não? É. Boa noite, amigos. Boa noite. Queridos irmãos, que a paz seja no coração de todos, a paz que Jesus nos deixou, não é isso?
Sempre agradecendo ao Pai de amor e bondade por essa oportunidade, que sempre nos permite estar aqui nessa casa, que sempre nos recebe de braços abertos, né? Temos amigos aqui que preparam esse ambiente para que a gente respire num ar, numa egrégora mais favorável, para atrair saúde, paz, harmonia, né? É isso que viemos buscar, não é isso? Muito bem, e como esse mês é dezembro, dia da comemoração do aniversário do nascimento de Jesus. Então a casa vai programar alguns textos que falam desse menino, que veio aí há 2000 anos, permanece conosco, que a gente não conhece muito bem, estamos tentando conhecer, né? Através do seu código de vida, que é o Evangelho, né? E que é isso que é importante, é conhecer o Evangelho, ok? A figura de Jesus não é tão importante, né? Ele mesmo dizia isso, né? Mas o que é importante é a mensagem, ok? Mas é lógico que a gente sempre se acalma diante da figura do mestre, né? Da representação, vamos dizer assim, não é isso? E é com isso que nós vamos hoje seguir esse texto do Redação no Momento Espírita, que vai nos recordar da passagem de Jesus entre nós, quando ele esteve aqui, nasceu lá em Belém, né? Exatamente há 2000 anos. Né? E é sempre bom recordar, porque a gente vai esquecendo um pouco, né? A gente vai voltando àquele atavismo, né? Voltando àquelas velhas formas de perceber Jesus. Por isso que é bom a gente reciclar todo ano e dar uma lembrada. Quando a gente está lembrando do retorno dele, o retorno não, da sua primeira vinda para falar conosco, para transmitir as instruções divinas, as verdades que nós já podíamos assimilar, é sempre bom a gente dar uma reciclada. Quem era esse garoto, esse menino, esse espírito de luz? E para aqueles que não estão acostumados, Jesus é um espírito de luz, o maior que já veio em nosso planeta, que já esteve, que reencarnou no nosso planeta. Que já esteve não, porque muitos vêm, né? Muitos espíritos de luz nos visitam, graças a Deus. Só que nos seus corpos, né, de luz. Jesus não, Jesus encarnou entre nós, né? Experienciou novamente, embora tenha demorado milênios para ele fazer o descenso vibratório, né? Para que ele pudesse encarnar num corpo frágil como os nossos, né? Encarnar a sua grande alma, né? E o seu poderoso perispírito. Ele demorou alguns milênios para fazer esse descenso, mas conseguiu, né? A dificuldade era permanecer aqui, né? Tinha isso também, porque não era só o problema de conseguir fazer o descenso e tal, descer até nós na terceira dimensão, descer dos altos, dos páramos celestes, né? Sei lá, da oitava, nona, 10ª dimensão para a terceira. Imaginem a dificuldade, não é isso? E esse espírito de luz conseguiu encarnar, é claro, com a ajuda dos técnicos siderais. Agora imagine ficar aqui, né? Permanecer num corpo frágil como o nosso, né? Com aquela vibração toda que Jesus tinha, aquele magnetismo, né? Gigantesco, né? Por isso daí a dificuldade dele permanecer num corpo físico que ele utilizou, embora fosse um Ferrari, eu sempre lembro disso, né? Embora o corpo de Jesus foi escolhido assim, os elementos que compuseram esse corpo físico foram escolhidos a dedos pelos engenheiros siderais, encarregados da sua encarnação no planeta. Ele teve dificuldades, né, para se manter encarnado, né? Essa era a preocupação dele, se manter encarnado era uma dificuldade. Daí a alimentação muito frugal de Jesus, né? Ingerir carne de jeito maneira, né? Não por uma questão moral, mas por uma questão técnica, porque, né? E por causa dessa alta envergadura espiritual. Se ele ingerisse carne, certamente desencarnaria. E também o fato dele, de vez em quando, ter que suar sangue, né? Você ouviu falar dessa história, né? Porque era uma forma do corpo distensionar a pressão perispiritual, né? A pressão perispiritual, para ele se manter, senão ele desencarnaria. E não era o projeto, né? Ele tinha uma programação, como todos nós temos, Jesus também tinha uma programação entre nós, né? Bom, mas são preâmbulos, né? São coisas que a gente vai recebendo informações e vai passando de uma forma muito tranquila. Porque essa é a verdade, né? Um espírito de luz encarnando a terceira dimensão como o grande escritor sideral que Jesus era, para nos ensinar, né? E deixar essa lição maravilhosa, cujo compêndio, chamado Evangelho, ou a Boa Nova, está aí à disposição de vocês, esperando que vocês estudem. Não apenas leiam, mas estudem, adotem como livro de cabeceira.
e faça um estudo sistemático desse código de vida e incorpore esse código de vida no seu dia a dia, nas suas atitudes. Né? Isso é o que se espera, é isso que Jesus espera. Não uma adoração pura e simples, mas ele espera que os seus irmãos menores, que somos nós, e ele como irmão maior, espera que nós introduzamos as lições em nossos corações, porque Jesus veio semear em nossos corações. Não foi nas nossas mentes, mas sim nos nossos corações. E é aqui que nós começamos, ó. Eu vou tossir um pouquinho porque a minha garganta está irritada com esse ar poluído e qualquer ventinho dá uns ruídos aqui, mas não, né? Vamos lá, né? Toda vez que o Natal retorna, sua figura é lembrada com maior vigor. Isso é verdade, né? Todos lembram, todo o mundo cristão lembra essa figura luminosa de Jesus. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda, não é assim? Outros que na sua existência acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. Não é assim também? Nossa, é uma discussão interminável essa, né? Primeiro, se ele realmente nasceu, né? Existiu, se encarnou entre nós. Primeiro, se encarnou quando, né? Em que dia? Exatamente em que dia? É uma discussão que sempre vem à tona também. O que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício em diferentes meses e dias, motivo pelo qual a igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Então essa data de 25 de dezembro é uma data convencionada, tá? E para nós está tudo bem, porque o que nos importa é a mensagem, né? Não importa muito se foi realmente esse o dia, essa hora. O que importa é a mensagem que ele deixou. Então, nós espíritas também, unindo ao mundo cristão, nos congregamos com os cristãos no dia 25 de dezembro. Né? E aceitamos essa data como a data em que Jesus nos encarnou entre nós, né? Esse grande Espírito de luz. Muito bem. Estranham alguns que tudo que se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Não fazemos essa pergunta mesmo? Pô, por que essa história não está bem contada? Por que uns contam assim, não tem confirmações científicas? Não é isso que ele fala? Pô, cadê as confirmações científicas? Né? Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Isso também é outra lacuna que a gente reclama. Poxa, e a infância de Jesus? E a adolescência de Jesus? Como é que foi? Ninguém conta, né? Essa parte não foi, os historiadores não acompanharam, né? Nem o grande Flávio Josefo, que é o grande historiador da antiguidade aí, né, que era um judeu latinizado, também não faz referências, né? Ou referências muito vagas, não muito precisas. Então, o nascimento e a infância e a adolescência de Jesus realmente não chega até nós com muitas informações, mas isso tem um motivo, né? Deve ter. Mesmo após a sua morte, não nos legou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado, talvez. Né? Outro enigma, né? Quem viu realmente o corpo de Jesus, né? Como que ele desapareceu milagrosamente, né, do túmulo, como é relatado pelos evangelhos, né? Consta que ele simplesmente desapareceu da tumba, e aí vem toda aquela mística da ressurreição de Jesus, não é isso? Muito bem. Exatamente porque, olha, aqui vem a resposta, exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. Olha aqui, Espírito de luz é assim mesmo. Não era ele que era importante, o que era importante era a mensagem, não era a sua figura que era importante. E muito menos ele como Espírito de luz, ele era apenas uma referência, um instrutor sideral. O que importava era a mensagem que ele estava trazendo. Olha que interessante, né? E aí vocês podem perguntar, mas por que então essa celeuma que se dividiu
centraram muito nos milagres dele do que na mensagem do Evangelho. Foi uma cisão que ocorreu entre os apóstolos. Tá vendo? É coisa nossa, já coisa dos humanos, né, que estavam em aprendizado. Né? Então, quando vocês veem coisas assim estranhas, não atribua aos espíritos de luz, aos grandes espíritos, mas atribua a nossa ignorância. Sempre, tá? É sempre assim. Então, houve uma cisão entre os apóstolos e por isso que se priorizou a linha que seguiu mais Pedro, que priorizava a questão dos milagres e das grandes coisas que ele, como espírito puro, pôde fazer aqui no planeta. Né? Mas nunca derrubou as leis. Viu? Jesus cumpria as leis aqui da terceira dimensão do nosso mundo. Nunca derrogou as leis. Quer dizer, nunca fez coisas que hoje a ciência não pode explicar. E é lógico, depois de 2000 anos. Né? Porque naquela época não dava para entender mesmo. A nossa ciência era quase inexistente. Não é verdade? Muito bem. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. O que é? A lição do amor. O amor por excelência que foi. Então Jesus foi o amor por excelência. Ele era a encarnação desse amor que ele veio ensinar, não é isso? Ele era a mensagem em si. Ele era a mensagem. Né? Ele personificava a mensagem do amor. Por isso que as Escrituras Sagradas dizem que Deus enviou o maior dos seus filhos. Né? O maior dos seus filhos para essa comunidade aqui. Né? Que certamente a comunidade de espíritos do naipe de Jesus atende também outras comunidades, né? Encarnadas em outras escolas, não é verdade? Então eu estou dizendo isso para desmistificar um pouco, né? Que Jesus pertence a uma esfera crística, ok? A esfera dos espíritos puros, que realmente a função deles realmente são instrutores siderais, que cuidam das humanidades que estão encarnadas em níveis, em aprendizado, ainda necessitados de instruções. Jesus foi o nosso instrutor sideral, o nosso Cristo planetário. Não? Por isso que eles dizem que ele veio trazer a lição do amor. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Todo o Evangelho é um compêndio voltado para o exercício do amor. E não é uma coisa fácil, porque nós ainda não estamos em condição de entender o que seja realmente o amor em sua plenitude. Nós estamos aprendendo a sentir. Nós estamos caminhando para essa coisa de exercitar o amor, que só é realmente exercitado em plenitude pelos espíritos puros. Ok? E acima deles, o Pai, que é o próprio amor. Desde seu nascimento, na calada da noite, até a sua morte, infamante na cruz, a sua vida foi a vida dos que amam em totalidade, né? Sem condições, amor incondicional. Então, vocês estão vendo que está muito acima da nossa capacidade de amar. Então, Jesus é apenas uma referência. Como que nós devemos nos conduzir, amar uns aos outros como ele ensinou. Mas nós sabemos que ainda não temos condição de amar como Jesus exemplificou, porque ele era realmente a personificação do amor entre nós, ok? Então, não fiquemos tristes se a gente não consegue amar como Jesus nos amou, queridos. Nós sabemos que estamos em processo de aprendizado. Nós já conseguimos sentir, já estamos desenvolvendo essa capacidade de cada vez sentir melhor, não é isso? E com os ensinamentos, com a prática, com a persistência no bem, o que nós vamos aprimorando? Justamente isso. Essa capacidade de sentir. Realmente de sentir o que o outro, a ponto de chegar a sentir o que o outro sente. Porque era assim que Jesus sentia, né? Jesus, ele sentia todas as nossas misérias, né? Toda a nossa fraqueza, né? Todas as nossas carências, aquilo ele sentia nele, porque ele também tinha passado por isso. Só por isso, não é isso? Ele também vivenciou tudo isso, ele sabia como era ser espíritos em nosso nível. E era isso que doía mais em Jesus. Muitos falam da crucificação, tá? Não, isso não é mais o que doeu em Jesus
na condição de ser espírito puro, o que mais doía nele era a nossa ignorância, a nossa miséria. Era ver os seus irmãos menores, pelos quais ele era responsável, porque Deus deu essa responsabilidade para ele, nessa condição ainda de muita ignorância. Okay? E essa ignorância levando a erros. E esses erros levando a sofrimento. Okay? Porque vocês lembram, quando Jesus esteve aqui no nosso mundo, existia muito sofrimento nesse mundo, né? Muita ignorância, muita guerra, a vida não valia nada, muito sangue, né? Muita disputa. Bom, vocês sabem um pouco da história, né? E era isso que realmente entristecia o nosso mestre querido. Não era tanto a questão da gente não entender a mensagem ainda, que isso ele sabia que nós não íamos entender. Não era a questão de que nós ainda cometíamos muitos erros em função da nossa ignorância. Era a nossa miséria moral que realmente doía no mestre, né? Como começa a doer em nós, quando a gente aprende um pouquinho e avança, toda essa dor moral do mundo começa a doer em nós, não é verdade? Toda essa miséria, esse abandono, essa exclusão social, começa a doer em nós. É por isso que nós nos candidatamos a trabalhar voluntariamente em trabalhos que amenize o impacto dessa miséria de nossos irmãos. Porque também ameniza em nós, né? Provocam, então, uma certa sensação de que nós estamos realmente nos aliviando também. Porque nós fazemos parte, nós estamos integrados, essa é a grande realidade. Muito bem, vamos seguir aqui. Por isso mesmo é que não temos as notícias de que Jesus, no seio de sua família, não temos notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus irmãos, né? Sabia que Jesus tinha irmãos, né? A sua família era a humanidade, e com ela esteve em seu messianato. Olha que bonito isso. Então, para os espíritos puros, que já têm essa capacidade de amar, o amor deles não se contém apenas, não se restringe apenas a uma família, a uma comunidade. O quê? É todos aqueles que Deus, o Pai maior, colocou sobre a sua responsabilidade. E quem eram esses? Era a humanidade inteira. E não era só os judeus, né? Não eram só os gentios, os romanos, eram também os chineses, os japoneses, que já tinham, né? Já estavam aí. Então, daí advém a universalidade do ensino de Jesus, quer dizer, ele era universal. Nós, de novo, é que compartilhamos em religião, né? Cristianismo. Vocês sabem que Jesus não fundou o cristianismo. Quem deu o nome de cristianismo para esse movimento que nasceu com Jesus foi Lucas, né? O apóstolo, que não conheceu Jesus, conheceu alguns apóstolos depois. Conversou com Paulo, conversou com Maria, né? Maria, mãe de Jesus. E aconselhou que o movimento era bom que o movimento tivesse um nome. Qual é o nome? Cristianismo, já, né? Que era Jesus, o Cristo, o ungido, né? Assim que em grego o Cristo é o ungido, né? The one em inglês, né? O único, o maior. Percebem como as coisas vão se desenrolando? Então, também não foi Jesus que criou esse sectarismo, cristãos, né? Não, ele veio para toda a humanidade, ok? Então a sua família era a humanidade e com ela esteve em seu messianato. Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagens acessíveis ao povo, que desejavam uma mensagem diferente de todas as que ouvira até então. As famosas parábolas, né? Esse método que Jesus aplicou para tentar falar para o povo de coisas transcendentes, de coisas que transcendiam a sua capacidade de conhecimento, de apreensão intelectual. Por isso que ele semeava no coração. Porque ele sabia que pelo intelecto nós ainda não tínhamos condições de abarcar todo o significado da sua mensagem, não é verdade? Plantou nos corações. Pelos corações, sim. Falava de pastagens, falava de festinhos, coisas que o povo conhecia, né? De plantações, de senhores, de escravos, né? Por isso que as parábolas estão cheias dessas figuras, né? A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender, e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, o ouviam atenciosos. Que nem hoje. Como hoje. O Evangelho continua provocando essa
essa alegria nos corações que já estão buscando novas luzes para o seu entendimento, novas luzes para as suas atitudes. É esse encanto que o Evangelho provoca em nós, quando a gente começa realmente a interagir com ele dessa forma, como Jesus, já quando esteve em persona aqui conosco, interagindo com os irmãos, provocava já essa comoção nos corações, ok? Por isso que é importante a gente dar uma atenção para o Evangelho, porque ali está todo o código que nós devemos assimilar, né? Sua mensagem era dirigida a todos os seres, de novo, a todos os seres. Não fazia distinção. Não era para os judeus, não era para os romanos, não era para todos os seres. Nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Dirigiu-se à criança, convidou os moços a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Era para todos, em diferentes estágios evolutivos e em diferentes estágios na vida terrena, né? Porque Jesus sabia que estava falando para espíritos imortais. Essa era uma grande diferença, né? Ele tinha essa perfeita noção. Ele não estava falando para crianças nem para mulheres, estava falando para espíritos imortais, ok? Para almas que estavam em processo evolutivo. Não é essa a nossa visão um pouco limitada, né? Que nós segmentamos muito. Ele estava vendo na sua frente espíritos imortais. Aquilo que a gente sempre pede aqui nas nossas preleções, e os nossos irmãos espirituais nos aconselham, para nos vermos como espíritos imortais. Aí tudo facilita, né? Não nos enxergarmos como criaturas limitadas só ao corpo físico, né? Encarnados na terceira dimensão por um pequeno período de tempo. Tem água aí, minha linda? Obrigado. Ainda bem que tem esse líquido maravilhoso, não é não? Senão era complicado. 70% do nosso corpo físico é água, né? Então, daí a necessidade. Sua vida foi um contínuo serviço. Olha que lindo isso. Sua vida foi um contínuo serviço. Nós paramos para pensar nisso? Não, né? Pois é. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações, e em tão pouco tempo, menos de 3 anos, sua mensagem, impregnada de perfume, do perfume de sua presença, prossegue no mundo, arrebanhando as almas. É isso que incomoda aqueles que trabalham contra o estabelecimento do Evangelho no seio das almas encarnadas no planeta. É como essa mensagem tem essa força que já demora 2000 anos, que já faz 2000 anos que ela foi lançada no planeta e ainda continua com essa força, ok? Arrebanhando cada vez mais corações. Veja bem, corações, estamos falando em corações. Porque primeiro ele fala nos corações, depois é que vem para o intelecto. É aí que os inimigos não se conformam, né? De onde vem a força dessa mensagem? Por isso que ele dizia, o importante não foi quem trouxe, mas sim a mensagem, o poder da mensagem, ok? Por isso que ele fala no começo que muitos duvidam, muitos tentam disseminar a confusão. Jesus, por quê? Que querem quebrar o poder dessa mensagem. Nós sabemos que os nossos irmãos que combatem a luz tentam desgastar a mensagem de Jesus, ok? E eles não economizam esforços para desgastar cada vez mais essa mensagem, mas ela permanece cada vez mais viva nos corações daqueles que adotam. Por quê? Porque é uma mensagem viva. Não é uma coisa morta que ensinou e falou, não, ela é uma coisa que está trabalhando ainda dentro de nós, ok? Dentro das almas. Está trabalhando no nosso interior, ok? Independe de gerações. Porque nós somos os mesmos, indo e voltando, não é verdade? Essa é a grande verdade. Reciclando. E estamos sempre passando por essa mensagem. Quantas vezes nós já ouvimos falar do Evangelho de Jesus, não é isso? E só agora estamos dando uma atenção maior e tentando aceitá-la, tentando incorporá-la
como linha condutora de nossas atitudes e ações. Há séculos, pelo menos. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida. Lembram disso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, quanta grandeza de ensinamentos condensado nisso. Né? Ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Não tem um ser humano que no momento de extremo sofrimento, de extrema penúria moral e espiritual, não se lembre da figura de Jesus. Todos em momento extremo recorrem a esse grande amigo que sempre está presente. Basta que nós abramos nossos corações para recebê-lo, não é verdade? Não tem um ser humano. Nenhum. Até aqueles que negam a existência da inteligência maior do universo, que nós chamamos de Deus. Nem esse. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é a do amor perene. O amor que não morre. Porque o amor é uma lei. É a 10ª lei divina. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. Né? Foi assim que chegou até nós a notícia da sua vinda há 2000 anos, através dos evangelhos. Que não foi escrito por ele, todos nós sabemos aqui. Foi depois escrito pelos seus discípulos, depois de muito tempo da sua passagem aqui. Tempos em anos, tá? E décadas, talvez demorou umas 2, 3 décadas para começar a aparecer os primeiros escritos sobre Jesus. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, olha que lindo. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Olha que lindo, né, gente? E é por isso que essa mensagem é tão combatida, gente, porque ela fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Por isso que incomoda tanta gente. Aproveitemos os dias do Natal que estamos vivendo para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Nós temos que aproveitar esses momentos, né? Mesmo quando estamos na praia, no campo, sempre levar o Evangelho e tentar meditar nessas lições de Jesus e nesse grande amigo que nós estamos tentando conhecer melhor. Né? Aproveitemos mais, coloquemos em prática ao menos alguns deles. Essa é a nossa tarefa, nós estamos fazendo isso, né? Tentando praticar, colocar em prática o Evangelho de Jesus. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Coisa que a gente também não faz, a gente esquece muito, né? A gente dá muito valor ao Natal material e esquece que nós devemos colocar um pouquinho do nosso coração nesses presentes, nessas coisas materiais, que vá também um pouquinho da nossa energia, né? Que não sejam só coisas materiais. Né? Não esqueçamos, finaliza a mensagem, é Natal. Né? Com esse significado. Né? Lembramos que significa a recordação da vinda de um espírito de luz entre nós, o maior que esse planeta já conheceu. Ok? E vamos lembrar também que como ele prometeu que voltaria, lembra que ele disse que iria preparar? E ele voltaria, ele já voltou. Voltou com a 3ª revelação. Tivemos a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a 3ª revelação veio com o Livro dos Espíritos, né? Essa compilação coordenada por Allan Kardec. E que, de uma forma bastante agora científica, né? Mais científica, mais conforme as nossas capacidades intelectuais, traduz para nós essa mensagem de luz trazida por esse irmão espiritual, esse grande irmão espiritual. E somente agora nós estamos em condições intelectuais de assimilar, sei lá, 1% do que Jesus nos deixou há 2000 anos. Mas exige esforço. É por isso que nós vamos agora aproveitar, já que temos tempo, para fazer uma prece que está nesse livro aqui, ó, Jesus, o Médico Jesus, do José Carlos de Luca. Tem uma mensagem que eu quero encerrar nosso bate-papo de hoje com essa oração. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Está aqui. Oração a Jesus. Vamos lá?
Começa assim: meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar as minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe de teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas, que a minha vigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Graças a Deus. Muito bem, queridos, temos aí material para nossas reflexões, né? Para o mês de dezembro, e o próximo ano, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Tá bom? Alguém quer participar, fazendo alguma pergunta ou alguma colocação? Não? Ninguém? Ah, sim, tem ali, ó, tem a menina. Vamos lá. Nós temos que só... Você... Tranquilo. Boa noite. Você está falando só para o mundo. O senhor fala muito de quando ele começou a jornada e tal. Eu nunca vi, não sei se talvez a pergunta seja cabível, mas... Fica tranquila. Como é esse despertar, como foi esse despertar dele? Por exemplo, ele nasceu, a gente não tem muita noção, né, ideia... Notícias. Notícias dessa infância e dessa juventude. Não tinha dele. CNN naquela época. E aí, como é que ele... como é esse despertar dele para essa missão, para a missão dele aqui na Terra? Pois é, essas são as coisas que nós não temos notícias. O mundo só conheceu a presença desse magnífico Espírito entre nós aos 30 anos, ok? Durante esse período, os autores nos contam e arriscam a afirmar, principalmente os autores espirituais, né? Emmanuel, Ramatiz, eu ouvi falar de Ramatiz no seu livro O Sublime Peregrino, né? Ramatiz, quem quiser informação, busque mais informações, busque nesse livro, chama-se O Sublime Peregrino, de Ramatiz. Lá eles dão algumas informações a mais do que a nossa CNN não deu, entendeu? E te dão um pouco mais de informações da infância e da adolescência de Jesus. Mas como espírito de luz, esses espíritos de luz, quando encarnam entre nós, eles têm claro as suas missões, tá? Nós não temos, nós somos espíritos medianos, de evolução mediana, nós não temos ainda, porque nós temos a bênção do esquecimento, né? E depois o corpo, ele amortece mais ainda as nossas lembranças. Esses espíritos de luz não, eles trazem intacto as suas memórias integrais. Embora a matéria ofereça um pouco de resistência às suas manifestações, eles conseguem
superar essas limitações da matéria, né? E eles realmente ficam firmes na sua missão. Mas é lógico que Jesus sabia que ele só poderia realmente se mostrar ao mundo, aos seus irmãos menores, na idade que foi estabelecida, ok? E o tempo realmente tinha que ser um tempo curto, porque realmente não haveriam certamente muitas forças que se levantariam contra a mensagem que ele estava trazendo, ok? Não se esqueça que estava no mundo antes do feudalismo, um mundo primitivo, né? Imagine só ele mesmo, só o espírito desse naipe para trazer uma notícia de amor, de perdão, né? De perdoar até os inimigos, quando que o que estava vigorando era a lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Tá? Então, nós não temos tantas notícias e eu não vou aprofundar, não vou te responder, vou te mandar você procurar no Ramatiz. E também num livro do Eurípides Barçanufo, que também tem mensagens. Alguém sabe o nome aí? A Grande Espera. Então eu vou dar essa tarefa para você buscar, que vai ser muito mais legal você buscar do que eu ficar te dizendo, ok? E o convite é feito a todos que querem conhecer melhor Jesus. Sublime Peregrino e A Grande Espera, do querido Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, que foi um dos discípulos de Jesus. Não, ele estava entre os essênios. Entre os essênios, sim. Ele não foi discípulo. Não era discípulo, ele Isso. era um essênio, e os essênios eram uma comunidade em que Jesus tinha um grande contato lá na Judéia. Na verdade, o livro conta uma visita de Jesus ao grupo dos essênios quando eles já existiam há mais de 100 anos. Exato. Ele passa alguns ensinamentos. Eu peguei o microfone só para te dar uma sugestão. No Novo Testamento, que eu sempre falo que todo mundo tem que ler, mas ninguém me ouve, tem muita coisa legal, mas nos apócrifos, que são os textos que não entraram, você vai encontrar trechos interessantíssimos sobre a infância e a adolescência de Jesus. Muito bons. Mas como você vê, já estão apócrifos, né? Você não espere a aprovação da... Né? Mas nem os evangelhos são muito... Exatamente. Ok. Bacana? Então, mas não foque nisso. Foque na mensagem, tá? O evangelho que nós temos que apreender do evangelho é a mensagem. E agora, devidamente decodificada pelos nossos irmãos maiores, pelos irmãos espirituais, que deram as chaves para a gente desvendar alguns segredos, né? Não é segredos, alguns significados que estavam encobertos pelas parábolas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem mais véu, não tem mais segredo, ok? Então, está aí o convite para que vocês adotem o Evangelho segundo o Espiritismo, não porque nós somos espíritas, veja bem, não é? Porque é uma leitura que desvenda, né, que revela maiores extensões da mensagem de Jesus, ok? A extensão espiritual, aquela que transcendem o nosso nível, tá? Aquele que realmente revela o outro lado da mensagem de Jesus, que sem a compreensão e a adoção de que nós somos imortais e que vamos sobreviver a este corpo, a gente não consegue entender as mensagens de Jesus, ok? Fica muito limitado, fica muito difícil entender toda a extensão. O Caetano, falando da mensagem de Jesus, essa mensagem, as leis que ele veio nos trazer, foram voltadas especificamente para a nossa humanidade ou são leis universais? Boa pergunta, porque... Essa é uma boa pergunta, porque realmente os ensinamentos de Jesus são ensinamentos universais. Tá? São leis que nós já temos que incorporar, porque daqui a pouco nós vamos fazer parte da grande família estelar. Nós estamos hoje presos no nosso planetinha aqui, não temos comunicação com nenhuma outra civilização, mas daqui a pouco isso vai acabar, né? Essa zona de conforto vai acabar. Nós temos que nos incorporar à nossa grande família cósmica, ok? E nessa família cósmica, no cosmo, o que vigora são as leis divinas. As 10 leis divinas. E uma delas é o amor, ok? Por isso que os nossos irmãos de outros sistemas mais avançados que o nosso nos deixam tranquilos aqui, não aparecem, não interferem em nossa vida, porque eles dizem que nós somos muito beligerantes. E que se realmente eles aparecessem com seus veículos, tal, nós íamos botar todos os nossos exércitos e iam mandar todos os nossos mísseis em direção às naves deles, né? Então, por isso que eles não aparecem visível para nós, né? Nem o grande Astar Charan, que já é conhecido aí de todos os espiritualistas, né? Que é o grande comandante da frota da Confederação Intergaláctica, que já congrega os mundos
alinhados com o Cristo, né? Com os Cristo, né? Inclusive com o nosso. Por quê? Porque a mensagem é universal. Ok? Eles não veem abertamente materializado o nosso plano, porque eles temem a nossa ainda belicosidade, ok? Sabem que nós somos perigosos, ok? Que nós somos, ainda não temos essa compreensão. Mas, por isso que nós temos que aprender a lição do amor, né? Praticá-lo para que nós possamos fazer parte do grande concerto da família cósmica, ok? Da família universal, ok? Aos poucos, que nós vamos aos poucos, ok? É isso aí. E aí, talvez mais importante que eu acho assim, no Natal é que os sentimentos ficam mais aflorados. Exatamente. Os nossos corações ficam mais Exato. sensíveis. Exato. Dificilmente você vai encontrar pessoas que não são sensíveis ao Natal. Exatamente. Né? Eu acho que é um momento propício, né? Há tantas nuvens que a gente vê rondando nosso planeta Terra, é um momento para nós realmente, talvez, aumentar mais essas vibrações. Exatamente. E ele tocou num momento importante, porque ele fala em vibração, mas o que é isso, né? Vibração. Nós não podemos esquecer que nós somos energia também, gente. Nós não somos fagulhas cósmicas também, divinas, nós não saímos de um Deus, que é energia pura. Nós também somos energia. Aumentar nossas vibrações é aumentar a nossa frequência vibratória espiritual, através dos nossos pensamentos, atitudes e ações, né? É assim que se aumenta a frequência, buscando esse alinhamento com as hostes do bem, ok? E combater o mal. Como é que se combate o mal? Guerreando, pegando em armas? Não. Com bons pensamentos, vibrando nessa frequência mais alta, ok? Fugindo dos pensamentos muito, muito próximos à Terra, né? Comezinhas, ainda típicos de seres não muito evoluídos, né? E nós já somos de evolução mediana. Nós já temos condição de fazer esse exercício, tá? De aumentar as nossas frequências mentais, né? Nossos pensamentos, e ampliar a nossa vibração. Com isso, nós estamos nos linkando, fazendo a interface com os nossos irmãos maiores, que trabalham pela paz no nosso planeta, para a implantação desse evangelho na paz. E eles estão trabalhando com muita paciência, porque eles têm que respeitar o quê? A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão impor nada à força. Eles esperam que nós façamos esse link com eles. Então, parte de nós. Por isso que é importante. E fazendo isso, nós estamos colaborando realmente para dissipar essa nuvem negra que realmente tenta envolver o planeta. Mas quem colocou essa nuvem negra aí? Nós mesmos. São as mentes que estão vibrando numa frequência muito baixa. E que estão se linkando com as forças negativas que estão tentando atrasar a evolução desse planeta para uma nova fase, que é a fase de regeneração. Ok? Vocês percebem a importância também de nós encarnados nesse trabalho de despertamento? É esse trabalho que nós estamos chamando a atenção, nossos irmãos espirituais estão chamando a nossa atenção para a gente fazer nesse instante, colaborar com as forças da paz ali. Estamos finalizando, mas... Tá finalizando. Então, Jesus já... falou agora, eu lembrei, Jesus disse, eu sou a luz, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, nós já trazemos essa luz dentro de nós, essa essência luminosa. Porque saímos também de Deus. Temos que expandi-la. Exatamente. Expandi-la. E a gente tem pensamentos terríveis. Então, o que acontece? Forma esses miasmas. Exatamente. E a gente não sai das trevas. Enquanto a gente não aumentar, expandir essa nossa luz, seremos sempre Exatamente. a mesma coisa. Exatamente. Pequeninos, né? Não temos consciência da nossa força, da nossa luz. Exatamente. E qual é a nossa diferença em relação a Jesus? Ele já é uma luz desenvolvida, né? Pelo trabalho. E ele foi tão humilde que ele já nos disse, vós sois a luz do mundo. Exatamente. E nós somos luzes ainda em potencial, uma luz pequenininha. Ele já é um sol, Jesus já é um sol. Né? Jesus é um nós sol. somos luzinhas ainda pequeninas, mas nós temos que fazer o nosso trabalho. Enquanto a humanidade se juntar esses 7 bilhões e 500 milhões de luzinhas encarnadas, mas os 20 e tantos milhões que estão desencarnados, olha aí, que claridade imensa. Exatamente. Pois é, né? pois é. É essa a mensagem, tá?
Tá? É essa mensagem que tem que ficar em nossos corações. Nós temos que fugir, queridos, daquela pretensão de querer nos transformar em anjo do dia para a noite. Isso é impossível. Jesus é a prova disso. Ele veio nos dizer o seguinte: olha, queridos, vós sois deuses, não é isso? Por quê? Porque isso nós somos criaturas divinas. Mas só que nós temos que desenvolver os nossos... Exatamente, muito mais. Exatamente. Só que nós temos que desenvolver os nossos potenciais, né? É isso que não nos contam. Conta essa frase, mas tá bom, mas como faz isso? Né? Não é do dia para a noite. Hoje nós estamos esclarecendo que esse trabalho é um trabalho contínuo de busca de desenvolver os nossos potenciais. Exatamente. E qual é o código para isso? O Evangelho. Ok? Não tem como fugir disso. Por isso que ele dizia: eu sou o caminho, a verdade, está toda lá, e a vida. Quer dizer, sem seguir esse código, não existe vida. Você pensa que está vivendo, ok? Está iludido. E é o único caminho, é o único roteiro. Tá? Por isso, e com essa autoridade de espírito puro, é que ele veio nos trazer essa mensagem. Ok? Beleza, queridos? É isso. Tá? Então, tenhamos confiança, principalmente nas nossas próprias forças, como ele nos ensinou, e busquemos sempre angariar a simpatia, o carinho e a amizade dos nossos irmãos maiores, para que eles nos amparem nessa caminhada de descobertas, ok? É assim que nós vamos caminhar juntos, viu? Pensando e vibrando sempre no bem, tá? Sempre buscando o bem. Paz a todos, uma boa semana e bom Natal com Jesus, ok? Sempre. Então, agora, companheiros, nós podemos exercitar esse amor, essa exteriorização do nosso amor, através das nossas vibrações. Então, vamos hoje buscando na nossa essência, no nosso coração, os nossos melhores sentimentos, lembrando, como foi dito, que somos luzes, pequenas luzes, que nós vamos exteriorizar através das vibrações, hoje de uma maneira especial, vibrando por esse nosso planeta, emitindo vibrações de amor, de paz, de fraternidade a todos os seres que habitam esse nosso planeta. Que realmente possamos vivenciar esses sentimentos, não só nesse momento em que nós vibramos, em que nós emitimos, mas em cada momento da nossa existência, da nossa vida. Deixando sair do nosso coração essa luz tão poderosa, que ela possa envolver esse nosso lindo planeta azul, essa nossa natureza, cada habitante, cada ser vivo, que sinta essa vibração e essa luz envolvendo especialmente aqueles corações que sofrem as dores do corpo físico, as dores do não conhecimento das leis de Deus, esses companheiros que vivem na disputa do poder, explorando os mais fracos, enfim, de todos os nossos irmãos nesse planeta, que possam sentir essa vibração de amor do nosso Pai e que possam, assim, caminhar adiante na sua trajetória evolutiva. Que esse amor do Pai permaneça conosco nessa próxima semana, no retorno aos nossos lares, à nossa rotina, ao nosso trabalho,
e que possamos lembrar desse poder que nós temos, da transformação própria e da transformação ao nosso redor, na nossa relação com o próximo. Obrigada, Pai, mais uma vez, e que o Senhor nos acompanhe e nos dirija em nossos pensamentos, em nossas ações, em todos os momentos dos nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. Então nós continuamos em silêncio, aguardando o momento de recebermos o passe. Uma boa noite, uma boa semana a todos.